Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Opa, pedindo licença aqui para entrar no seu rádio. Quem chega por aqui é mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver. Hoje é 29 de abril de 2025 e a gente te acolhe nesse nosso cantinho de paz e conexão com o que realmente importa. A nossa frequência é feita para ecoar direitos, espalhar saberes, juntar sotaques e compartilhar saúde. Hoje, por exemplo, é dia de debater as formas de cuidado com a agricultura que permitem cultivar uma sociedade mais saudável. Ao mesmo tempo, mostrar aquelas que não dão certo nem para a gente, nem para o planeta. E se prepara que nessa edição tem uma prosa bem esperançosa, viu? É sobre uma grande intelectual brasileira que mostrou que é sim possível implementar o socialismo por meio da arquitetura. Eu sou Daniel Lamir e junto com toda a equipe do Brasil de Fato, te convido para saber quais são os destaques do programa de hoje. Atos pelo 1º de maio, dia de luta dos trabalhadores e trabalhadoras, será marcado por manifestações em todo o país. Conversa Bem Viver destaca Lina Bobardi, a arquiteta brasileira que tentou implantar o socialismo por meio dos projetos e construções feitas aqui no país. Pecuária no Brasil pode ultrapassar limite de emissões em mais de 2 vezes, alerta estudo. E ainda vamos trazer chamada do Enem dos concursos e novidades do conclave. É isso e muito mais, então fica com a gente que o programa, olha, tá só no aquecimento. Programa Bem Viver. E a gente dá o pontapé do Bem Viver falando do evento desta semana. É o 1º de maio, uma data fundamental que fala das lutas do povo brasileiro, assim como de tantos outros países, né? É uma comemoração internacional que nos remete ao final do século XIX. E tudo começou em 1884. Uma convenção dos sindicatos organizados dos Estados Unidos decidiu que, se não houvesse ação do poder público e das empresas para a redução de jornadas exaustivas, a força de trabalho iria parar em todo o país. A data limite para uma resposta, adivinha aí qual foi? 1º de maio. Embora toda a pressão, não houve retorno das autoridades. Então as pessoas foram para as ruas protestar, convocando uma greve geral. Obviamente que tudo isso gerou insatisfação dos grandes empresários que tentaram difamar o movimento, enquanto que o governo dos Estados Unidos reprimiu de todo jeito, causando mortes e violência. Embora o episódio trágico, o resultado foi a conquista de direitos e o reconhecimento dessa luta que se eternizou como o Dia de Luta dos Trabalhadores e Trabalhadoras em mais de 80 países, inclusive aqui no Brasil. Bora então saber como toda essa luta será lembrada e levada à frente nas ruas aqui no nosso país. Quem conta pra gente é Thalita Pires. Na próxima quinta-feira será celebrado o Dia do Trabalhador, também conhecido como Dia Internacional dos Trabalhadores ou Dia da Classe Operária. Para marcar a data, estão previstas diversas manifestações pelo país em prol de melhores condições de trabalho e renda. As centrais sindicais devem realizar a principal manifestação em São Paulo, na Praça Campo de Bagatelle, na zona norte da cidade, a partir das 11 da manhã. Além da CTB, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, o ato é organizado pela Central dos Sindicatos Brasileiros, Força Sindical e União Geral dos Trabalhadores. Participam ainda a nova Central Sindical de Trabalhadores e a Pública. Neste ano, a CUT, Central Única dos Trabalhadores, entrou como convidada. Segundo nota conjunta divulgada pelas centrais, o 1º de maio é uma data para trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil refletirem e celebrarem as conquistas. Também é um movimento de debater os novos desafios e as bandeiras de luta. Uma das pautas que deve dominar os atos é o fim da escala 6x1. O tema ganhou destaque nas redes sociais a partir do influenciador e criador do movimento VAT, Vida Além do Trabalho, Rick Azevedo. Ele vem convocando a população, por meio das redes sociais, a participar das manifestações.
O movimento auxiliou na construção da proposta de emenda à Constituição 8 de 2025, da deputada Erika Hilton, do PSOL. A PEC propõe a redução da jornada de trabalho semanal de 44 para 36 horas. Na prática, o texto altera o artigo 7º da Constituição para inserir a possibilidade da jornada de trabalho de 4 dias por semana no Brasil. Além disso, o texto estabelece uma duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 36 horas semanais. Pela agenda dos organizadores, os atos estão previstos de norte a sul do país, em diversas capitais brasileiras. A programação pode ser acessada na versão online desta reportagem, no site do Brasil de Fato. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Thalita Pires. É importante lembrar que o Brasil de Fato vai estar super on durante todo o feriado. Nossa programação vai estar voltada à cobertura dos atos. Então, aproveita o feriado para descansar, curtir com a família, mas com um radinho ligado para ouvir desde cedo o Bem Viver e logo depois o Conexão BDF com todos os destaques e debates dessa data. Se liga na dica de saúde do Brasil de Fato para você. Olá, eu sou a Marcela, psicóloga e psicanalista, e hoje eu vou falar um pouco sobre saúde mental. Os afetos, emoções, sentimentos e como a gente se sente influenciam em nossa saúde. E não estar bem sempre pode acarretar a um quadro de adoecimento psíquico, como são os casos dos transtornos mentais. Ter saúde mental não é estar bem sempre, mas é ter condições favoráveis de enfrentamento às adversidades e obstáculos da vida. Quando isso não vai bem, é importante buscar a ajuda adequada. No campo da saúde mental, temos os psicólogos e os psiquiatras. Os psicólogos são profissionais formados em psicologia e que vão atuar entendendo ali os pensamentos, quais são os comportamentos, emoções e afetos que podem estar corroborando para o quadro, e tendo uma abordagem, então, mais psicoterápica. Já os psiquiatras são médicos e, por isso, vão ter uma abordagem numa perspectiva mais biológica, com uma abordagem medicamentosa, por exemplo. É muito importante que, para cada caso, seja interessado um tratamento e que esses dois profissionais possam caminhar juntos em direção ao melhor encaminhamento do caso. Onde você pode buscar ajuda? Nos centros de atenção psicossociais, que são serviços do SUS destinados ao campo da saúde mental. Lá você poderá ser acolhido para essas demandas e, além disso, você também pode buscar de forma particular ou pelo convênio médico por esses profissionais. Algumas universidades também dispõem de tratamento gratuito por meio de clínicas escolas. É importante que você possa fazer um mapeamento e entender, a partir da sua realidade e da disposição aí da sua cidade, quais são as suas possibilidades. Buscar ajuda adequada com profissionais com formação adequada é muito importante para um tratamento que seja eficaz. Por isso, cuide da sua saúde mental e saiba reconhecer quando for o momento de buscar ajuda. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E sobre o mundo do trabalho, hein? Tem novidades sobre o Enem dos concursos. É que o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos autorizou a convocação de 4.330 candidatos aprovados na primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado, o CNU. Agora, 16 órgãos e entidades federais podem iniciar a nomeação dos candidatos e candidatas aprovadas em cargos que não têm o curso de formação inicial como etapa necessária. Cabe a cada órgão fazer a nomeação e dar posse aos novos servidores. A expectativa do Ministério da Gestão é que as primeiras nomeações sejam publicadas em maio. Entre os órgãos contemplados estão o Ministério da Gestão e Inovação, Agricultura e Pecuária, Cultura, Saúde e do Planejamento, além de instituições como INCRA, INEP, FUNAI, IBGE e AGU, a Advocacia Geral da União. A gente agradece à Agência Brasil pelas informações. Se alimentar como um ato político e comida sem veneno,
O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. Ei, vem cá, é hora do nosso recadinho do coração aqui no Bem Viver. Presta atenção porque eu tenho aqui comigo um bilhete sonoro que vem cheio de carinho, tá? E ele é de toda a equipe do Brasil de Fato, especialmente para você que tá com a gente nessa nossa caminhada. Então não esquece da gente não, tá? É que precisamos da sua força para continuar fazendo o nosso jornalismo sério, de confiança. Tudo com aquele olhar popular que você já conhece, confia e valoriza. Nosso compromisso é com a verdade, com os povos e com o mundo, então com você. E olha só, você pode nos ajudar e fazer toda a diferença. É só entrar no nosso Apoia-se, a plataforma onde é possível contribuir com o valor que couber no seu bolso. Chega mais nessa parceria para combater a desinformação e construir um futuro mais justo para todos e todas. E aí, topa? Bora nessa? Vem com a gente, é só acessar apoia.se/Brasil de Fato. E ó, o link também está na descrição desse episódio aí na sua plataforma de podcast favorita. Tamo contando contigo, tá? Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. Bom, gente, vamos sair do meio urbano para falar dos desafios do ambiente rural. E atenção, viu, que esse é um assunto sério e extremamente complexo. É que a produção de carne bovina no Brasil pode ultrapassar em mais de 2 vezes o limite de emissões de gases do efeito estufa estabelecidos nas metas do Acordo de Paris. Essa projeção ela foi feita por um estudo conduzido por pesquisadoras da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e publicado em uma revista internacional. Para entender melhor que alerta é esse e o que significa, a equipe do Conexão BDF conversou com uma pesquisadora que está acompanhando esses dados. É Thaís Banvart, porta-voz do Greenpeace Brasil. Ela falou com o nosso apresentador Kaique Santos sobre como a agropecuária é a principal responsável por esse caos e não a queima de combustíveis fósseis. Thaís, para começar, conta pra gente um pouco sobre a emissão de gás carbônico hoje, quais as possíveis alternativas para mitigar essa situação no Brasil, né? A gente trouxe alguns elementos que contribuem, mas tem vários outros. Sim, com certeza, Kaique. Essa nova pesquisa que saiu traz novas evidências que já vêm sendo apontadas há tempo pela ciência, né? De que aqui no Brasil a maior contribuição para as emissões de gases do efeito estufa são, na verdade, a atividade da agropecuária e não a queima de combustíveis fósseis, como tem a maior contribuição globalmente, historicamente, né? Então, a gente tem dados do MAP Biomas que apontam, né, que em 2023 a agropecuária correspondeu a 74% das emissões de gases. A gente também tem uma análise que eles fazem, né, de uma série histórica desde 1985, que mostra ali que a pecuária especificamente, né, ela é responsável ali por 88% de toda a área desmatada na Amazônia. Então, a gente está fazendo o que aqui no Brasil? A gente está cortando floresta tropical, que tem uma grande contribuição para o estoque de carbono, né, e para a regulação das mudanças climáticas, e estamos cultivando gado nessas áreas. Então, a gente vai ter uma COP esse ano no Brasil, na Amazônia, em Belém do Pará, e vai ser uma oportunidade importante, né, de se discutir
a contribuição desse setor para as mudanças climáticas, né? E também uma oportunidade de regular esse setor. O Brasil apresentou as suas NDCs, né? Suas contribuições nacionalmente determinadas, que são os planos que os países têm que apresentar para dizer como eles vão contribuir para que o planeta fique ali naquele limiar de 1,5 grau, né, de aumento da temperatura média da Terra, mas as NDCs, elas não trazem metas específicas para os setores, os diversos setores da economia que contribuem com as emissões de gases do efeito estufa. Então, a gente espera, pelo fato da COP acontecer aqui no Brasil, na Amazônia e da pecuária ser o principal setor ali que contribui para as emissões de gases do efeito estufa, que a gente possa avançar na regulação das emissões do setor, né? E em outros pontos também que são necessários, porque a agropecuária ela está relacionada não só à emissão de gás metano, que já é um problema seríssimo, né? Tem um estudo do Greenpeace recente que mostra que as emissões de metano do setor de carne e laticínios, ela é tão significativa quanto das grandes empresas de petróleo e gás, né? Quando a gente considera metano. Então, juntas, as 5 maiores empresas de carne e laticínios, né? Elas emitem mais metano do que a BP, a Shell, a ExxonMobil, a Total e a Chevron juntas. Então, para além do metano, tem também o desmatamento associado, né? Como eu tinha falado anteriormente, que a gente corta a floresta para criar gado, e isso é um grande problema, porque a Amazônia, né, dados da ciência apontam que a Amazônia ela pode atingir um ponto de não retorno se a gente for avançando nesse desmatamento, e isso quer dizer que a floresta vai perder a sua capacidade, né, de ser esse sumidouro de carbono e de ser um ambiente de biodiversidade, de ser um ambiente que abriga milhares de brasileiros também. Então, o Greenpeace Brasil, né, defende o desmatamento zero, não só da Amazônia, né, mas de todos os biomas, porque a gente não pode mais, a essa altura do campeonato, cortar floresta para criar gado, e a gente já tem mais gado do que brasileiros, né, no nosso território. Então, esse é um problema muito sério que precisa ser endereçado. É uma situação muito preocupante, né, Thaís? Principalmente, como você bem lembrou há pouco, sobre o ponto do não retorno, o risco que a gente está correndo aí. Agora, como é possível responsabilizar essas empresas? Muitas você citou que aparecem no estudo de vocês quanto à emissão de gases do efeito estufa. Ou existe algo no sentido de uma contrapartida, talvez diminuir, enfim? Essa é uma ótima pergunta, Kaique. O que o Greenpeace vê, né, acompanha aí ao longo das décadas, é que os compromissos voluntários que essas empresas, e aqui especificamente os grandes frigoríficos, né, assumem, eles não são cumpridos, né? A JBS, os principais frigoríficos do país, têm se comprometido, têm dito há quase uma década, né, de que eles vão atingir a rastreabilidade de todo o gado, de fornecedores diretos e indiretos, porque esse é o grande problema, né? Como os frigoríficos contribuem para o desmatamento, eles adquirem animais de fazendas com problemas socioambientais, como desmatamento e violação de territórios indígenas, por exemplo. E o grande gargalo dessa aquisição de animais está nos fornecedores indiretos, aquele produtor que cria um gado numa área irregular e vende para um produtor que está adequado socioambientalmente, que por sua vez fornece para os frigoríficos, né? Então, esse é um exemplo de como os frigoríficos contribuem, né, para essa situação do desmatamento, e que eles vêm aí há muitos anos dizendo que vão ter o controle total sobre a sua cadeia, e eles têm falhado sucessivamente, né, nos seus compromissos voluntários. Por isso que uma das formas, né, de responsabilizar os vilões do clima, que são aí as petroleiras, né, e aqui no Brasil
às grandes empresas do agronegócio e notadamente da pecuária é regular as emissões do setor, para que o setor então seja obrigado a reduzir as suas emissões através de diversas formas, né? Uma delas é não avançar sobre ecossistemas naturais, né, como a Amazônia, e não avançar, não violar direitos territoriais de povos e comunidades tradicionais. Então, as grandes empresas, né, do agronegócio, elas precisam ser responsabilizadas. A gente tem um sistema, um modelo produtivo agropecuário baseado num crescimento, numa expansão que não condiz com a capacidade natural da terra, né, de prover os serviços ecossistêmicos necessários para manter essas atividades. Só para mencionar, né, a JBS, por exemplo, ela tem um plano de expansão de 70% da sua produção de carne no mundo, né, e ela já é a maior processadora de carne, né? O Brasil, ano passado, teve recorde de exportação de carne bovina. Então, a gente tem um modelo de produção e consumo que é aquém, né, com aquilo, e como os dados que você até mencionou no início da reportagem, que a terra, né, é capaz de prover para a gente manter o 1,5 grau aí de aumento da temperatura média da Terra. Obrigado, Thaís, pelas informações. Muito importante esses pontos trazidos por vocês aqui e o Greenpeace, o trabalho também que vocês fazem com relação a isso. Vamos acompanhar também a expectativa para a COP, que vai debater esses temas, entre outros, relacionados ao meio ambiente. Muito obrigada, Kaique. O Brasil de Fato te apresenta lideranças do movimento popular. Olá, meu nome é Claudomiro de Almeida Cortes. Sou nascido e criado aqui na Chapada dos Veadeiros. Sou filho de garimpeiro e agricultor da agricultura familiar. Sou um dos fundadores da Associação Cerrado de Pé, que é uma associação de coletores de semente de espécie nativa do Cerrado aqui na Chapada dos Veadeiros, com 240 famílias de coletores. 77% dos coletores são mulheres. Além de sermos coletores de sementes, nós também trabalhamos com a restauração ecológica do Cerrado, buscando justiça climática e social, segurança alimentar, com geração de emprego e renda e dignidade, buscando empoderamento das comunidades, com a coleta de semente e mantendo o Cerrado de pé. E criamos uma meta de coletar e plantar sementes na mesma quantidade de estrelas no céu. Bom, já temos ciência que você já sabe, mas dá um orgulho danado de falar, né? A gente não cansa de repetir. O Conexão BDF vai ao ar em 2 edições diárias, às 9 da manhã e às 5 da tarde. Você acompanha pelo 98,9 FM se estiver na Grande São Paulo, ou pelo YouTube do Brasil de Fato e na nossa rádio online em qualquer lugar do planeta. Bom, todos esses assuntos importantes que a gente traz aqui no programa precisam de um contexto histórico, né? Por exemplo, a gente ouviu sobre as questões da agropecuária e isso nos remete à construção do país como um modelo agroexportador com concentração fundiária e uma reforma agrária esquecida, né? Infelizmente. Nessa mesma reflexão de entender o presente olhando para o passado, a gente te convida agora para uma viagem no tempo. O nosso destino é conhecer um dos embriões do movimento negro organizado no país. E a gente sabe, né, que essa é uma viagem que poderia nos render 500 anos atrás, mas a gente não vai tanto assim não. Vamos para meados do século XIX conhecer os clubes sociais criados como forma de resistência da população negra no país. São espaços como foram os quilombos, mas em outro contexto. Os objetivos, em alguma medida, são os mesmos, mas com especificidades que ainda não haviam sido exploradas. Bom, feito esses avisos, a gente aperta os cintos agora e para mergulhar na história do nosso país com Flávia Quirino.
Os clubes sociais negros têm um papel histórico na luta pela igualdade de direitos no Brasil. Os primeiros surgiram antes mesmo da abolição da escravidão. Ao longo das décadas, para além de espaços de encontros, lazer e memória, os clubes sociais negros se constituíram também em espaços de resistência e existência frente às desigualdades estruturais no país. A professora Giane Vargas, da Universidade Federal do Pampa, no Rio Grande do Sul, é coautora do recém-lançado Clubes Negros e Protagonismo Social e fala sobre a importância dessas organizações centenárias. O Clube Social Negro é um lugar de memória, de resistência negra, ele é patrimônio e ele também é potencial. Ele é memória por quê? Porque ao longo da sua criação, ao longo do tempo, como por exemplo, a criação do clube mais antigo do Brasil, em 1872, todas as pessoas que organizaram esse clube continuam existindo por meio dos seus. E muitos daqueles, descendentes e remanescentes que hoje estão lutando, para que esses clubes permaneçam e continuem fazendo o papel que já faziam no passado, estão aqui com muitas histórias a serem contadas e que podem, de uma certa forma, e de forma muito especial, contribuir com aquilo que a gente fala, que é contar a história do povo negro no Brasil. Esse clube negro mais antigo do Brasil é a Sociedade Beneficente Cultural Floresta Aurora, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e mantém as portas abertas desde 1872. Lucila Helena de Oliveira é vice-presidenta de outro clube, o Aristocrata, fundado em 1961 pela elite negra paulistana que era impedida de se associar aos clubes tradicionais da cidade. As pessoas, os homens e as mulheres que fundaram o clube na década de 60, eles eram da área do esporte e eram chamados para jogar, para fazer algumas apresentações nos clubes, mas na hora de usar a piscina não era possível. Do nosso núcleo saiu a primeira vereadora negra da cidade de São Paulo, que depois foi para deputada estadual por 3 mandatos, primeira deputada estadual negra, Teodosina Ribeiro. E depois tivemos também Adalberto Camargo, que por 6 mandatos esteve aqui em Brasília como deputado federal, foi o primeiro. E isso também abriu portas para que outras mulheres e homens tivessem essa iniciativa, de entrar nessa disputa, enfim. E somos sempre mencionadas pela Alessi Brandão, que é deputada estadual e que fala que a grande inspiração dela foi a Teodosina Ribeiro. Em 2014, o governo brasileiro realizou um mapeamento de clubes sociais negros do país. De acordo com o Instituto do Patrimônio Histórico, Artístico e Nacional, o IPHAN, foram mapeados 79 clubes nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia, São Paulo e Minas Gerais. Dados mais recentes do projeto Clubes Sociais Negros no Brasil e Uruguai, coordenado pela professora Giane Vargas, apontam que existem aproximadamente 130 clubes sociais negros no Brasil. O presidente da Fundação Cultural Palmares, João Jorge Rodrigues, reforça a potência dos clubes. É a soma dos terreiros de candomblés, dos quilombos, dos artistas individuais, da música, da cultura, do carnaval, de tudo que nós somos e que sobrevive desde o período antes da abolição até os dias atuais. Formado por uma população majoritariamente negra, o Distrito Federal é o mais novo local do país a contar com um clube social negro. O presidente da organização, Heitor Perpétuo, comemora. Além de luta, a gente quis também trazer este lugar de celebração, de olhar para a nossa potência, e poder valorizar o nosso afroempreendedorismo. Então, o nosso clube de Brasília, o Clube Social Negro de Brasília, vem com este objetivo. O objetivo do descanso, o objetivo do empoderamento econômico, o objetivo de fortalecer as iniciativas negras em geral, tanto aqui do plano quanto da periferia, do entorno e tudo mais. Giane Vargas concorda e destaca o papel do movimento clubista na luta por uma sociedade antirracista. Então, o Clube Social Negro também
é potência para a economia, é potência para o afroempreendedorismo, é potência para articulações políticas e tudo aquilo que um dia a gente sonhou em ser e aquilo que a gente ainda, né, almeja ser nesse país, que a gente quer que seja um país antirracista e tudo aquilo que a população negra ainda merece ter. De Brasília, para a Rádio Brasil de Fato, Flávia Quirino. Bom, é sempre importante reforçar que o combate ao racismo não é e não pode ser uma tarefa exclusivamente da população negra do país. Iniciativas como essa que ouvimos na reportagem são fundamentais, mostram um caminho a ser seguido e apoiado por todo mundo. Agora, a gente sabe, que não vamos ver medidas sendo efetivadas, concretizadas, se não houver iniciativas semelhantes por parte de quem usufrui direta ou indiretamente de privilégios causados pelo racismo ainda presente na sociedade. E na reta final do Bem Viver de hoje temos uma homenagem a fazer a uma grande trabalhadora brasileira, Lina Bobardi. Ela mostrou como, por meio da arquitetura, é possível implementar ideias socialistas no Brasil. Ela foi o tema do Conversa Bem Viver de hoje, então é contigo, Lucas. Conversa Bem Viver com Lucas Salum. Nunca procurei a beleza, mas sim a poesia. Essa frase veio de um dos maiores nomes da arquitetura mundial, que quis o destino que fosse brasileira, embora não tenha nascido aqui. A gente está falando de Lina Bobardi, italiana que fugiu do fascismo de Mussolini para encarar a ditadura brasileira de frente por meio da arquitetura e dos ideais dela. Bom, as obras dela são incontestáveis, nacionalmente e mundialmente conhecidas. É a dela, por exemplo, o projeto arquitetônico do MASP, no Museu de São Paulo, do Sesc Pompeia, na Bahia, onde ela viveu por 2 períodos da vida dela, o Solar do Unhão e também a Casa do Benim, entre tantas outras obras, como o Teatro Oficina aqui em São Paulo e por aí vai. Bom, hoje a trajetória dela, que faleceu já faz um tempo, foi em 1992, ganhou um importante documento, que é o livro Ao Lado de Lina, que recupera registros e memórias de um grande aluno e companheiro de arquitetura da vida dela, que é quem conversa Bem Viver com a gente hoje, Marcelo Ferraz, um dos fundadores da Associação de Arquitetos Brasil Arquitetura, que foi criada em 1978, com um grande know-how de projetos no Brasil e mundo afora. Marcelo, muito feliz de poder compartilhar esse momento contigo, recuperar essas memórias, celebrar a arquitetura brasileira e principalmente a vida dela, de Lina Bobardi. Obrigado pela disponibilidade para atender a gente aqui do Brasil de Fato, viu? Eu que agradeço, Lucas. É um prazer falar com você, falar para o Brasil de Fato. Eu acho ótimo ter essa oportunidade de falar de arquitetura, talvez até humildemente por um outro ponto de vista, né? Tentando falar da arquitetura como um serviço, como algo que tem a função de melhorar a vida das pessoas, trazer conforto em todos os sentidos, em todas as escalas, em todos os aspectos. E isso é arquitetura. E eu acho que foi importante fazer esse livro, porque eu comecei a ver que a Lina tinha uma contribuição muito grande, tem uma contribuição muito grande, né? Essa Lina está viva na obra dela, né? E ela ainda precisa ser digerida, precisa ser trabalhada, e tem dicas enormes, tem caminhos, aponta para caminhos, no momento de um mundo tão controvertido, tão injusto, né? Tão feio num certo sentido, né? E esse feio a gente pode ler pelas nossas cidades, né? Não há cidade que não seja feia no Brasil, ou que não tenha aspectos muito feios, né? Aspectos esses que são resultantes da construção recente dessas cidades ou da destruição de uma cidade melhor que foi no passado, né? Não vamos entrar nos motivos, que é questão de imigração, questão de superpopulação, de falta de distribuição de riqueza, principalmente. A gente lê a cidade. Nesse sentido, Lina traz de volta, pode trazer de volta essa discussão para a gente pensar no que mundo a gente quer, não é? Que cidade a gente quer e, consequentemente, que mundo a gente quer para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos amigos e tudo mais. Eu acho que essa é a contribuição, isso é que interessa. Interessa falar de arquitetura desse ponto de vista, e não do ponto de vista de ser assim, ser assado, sabe, pelo glamour, pelo capricho dos arquitetos, né?
pela frescura dos arquitetos, né, que tem esse ego grande. Em geral, o arquiteto tem ego grande. Pode ser que outras profissões também, mas arquiteto tem ego grande em geral, e tem essa coisa vaidosa, porque manipula muito poder, entendeu? O arquiteto ele tem muito poder nas mãos, porque quando eu faço uma casa, você vai morar na minha casa, você vai se sujeitar, né? Vai ter comportamentos afeitos àquele espaço daquela casa que eu desenhei para você. Ou se eu desenho uma cadeira, né, as pessoas vão sentar nessa cadeira do ponto que eu desenhei, eu, arquiteto, ou outro arquiteto, tudo mais. E esse poder deveria ter, em contrapartida, o juízo do outro lado, né? Deveria ter, os arquitetos falam, olha, já que existe essa possibilidade de intromissão tão grande na vida das pessoas, em diversas escalas, do objeto, da casa, da cidade, a gente deveria ter também uma dose grande, tão grande quanto, de juízo. Falar, olha, já que é assim, eu tenho que tomar muito cuidado, tenho que tentar não errar ou errar o mínimo possível, não é? Porque uma coisa ruim, uma arquitetura ruim, mal feita, que a gente conta, basta sair aqui na rua, qualquer pessoa, você vai contando na mão quantos horrores você vai vendo, quantos erros. E essa arquitetura ruim dura tanto quanto a arquitetura boa. Ela às vezes custa tanto, ou custa quanto a boa, ou custa mais, e ela dura. Se uma vai durar 50, 100 anos, a ruim também. Então é preciso ter juízo. Por isso o arquiteto precisa se colocar não no demiurgo, mas na posição de um servidor da sociedade. Nossa, Marcelo, muito importante te ouvir, muito valioso essa tua introdução, que de certa forma traz muito desse resumo do que é o livro, do que é o pensamento da Lina, porque debate muito essa ideia de que a arquitetura é o concreto e pronto, mas na verdade não, tem muito a ver com o nosso dia a dia, com o nosso conforto, com o nosso direito à cidade, né? E isso me parece que é um conceito que a gente precisa trazer mais perto do povo. Eu, pelo menos, fui muito surpreendido lendo o livro de entender como realmente a arquitetura tem a ver com o nosso bem-estar, com o nosso direito de caminhar pela cidade, se sentir seguro, confortável, e me parece que a Lina é muito precursora nessa ideia. A gente tem grandes nomes de arquitetura mundial no Brasil, a começar por Oscar Niemeyer, Lúcio Costa e por aí vai, mas te parece que a Lina foi precursora em pensar na arquitetura não apenas, né, como arte, como design, como um conforto para os olhos, mas também como um direito à cidade para a população, como uma forma de combater injustiças? Exatamente. Eu acho que isso é muito importante, porque mesmo você pensando em grandes arquitetos, a gente tem grandes arquitetos, tem, e tem. Lina vai além. Quando você abre essa conversa com uma frase, nunca procurei a beleza, mas sim a poesia, vamos voltar a ela. Lina queria dizer o seguinte: a beleza é uma coisa que muda, né? Ela anda com a moda, hoje é bonito, amanhã é feio, como a moda de vestir, a moda de carros e tudo mais. Você vai vendo aí, quem gosta de carro, vê um carro agora, parece um carro de 20 anos atrás e volta. Isso é moda, esse belo não interessa. Ele não tem profundidade e o que interessa é a poesia. Em poesia, você não descarta nada. A poesia, ela dura para sempre, não é? A poesia, ela pode ser dura, pode ser triste, pode ser alegre, né? Ela carrega algo que é vital. Nesse sentido, a Lina queria arquitetura também, a arquitetura que fosse ligada a essa poética, e não a questão de beleza que passa. E a arquitetura não pode ser moda, não pode ser passageiro, uma coisa durável, uma coisa que você gasta muito para fazer, né? Não só em recursos financeiros, mas em trabalho e tudo mais. Então, quando a gente, voltando para essa coisa, quando a gente pensa nos arquitetos, mesmo bons arquitetos hoje, tendem a começar já um projeto pela forma, não é? E as lições da Lina, que eu, pelo menos, tirei em 15 anos de trabalho com ela, e depois pensando muito, escrevendo sobre o trabalho dela, tentando voltar no que foi essa experiência, é que a arquitetura deveria chegar na forma, e não começar pela forma. São todas as questões que você trabalha num projeto. Primeiro, para quem você vai projetar, o que é que você vai projetar, onde, quando, quanto vai custar, que recursos você tem, quais são as ideias de economia que são parte da arquitetura. A economia é parte da arquitetura, é fundamento da arquitetura, né? Você não pode ter todo o dinheiro do mundo, mas a arquitetura carrega esse conceito de economia no seu interior, assim, como fundamento. Você tem que ter tudo isso para, ao final, dar uma conclusão com um projeto, com forma, com volume, com luz, com janelas, com isso, com aquilo, com materiais.
né? Mas é uma consequência de um trabalho que você vai elaborando. O projeto é isso. E não aquilo a priorístico, que o projeto é a forma, que aí você já começa a se colocar como esse demiurgo que eu falei, esse criador que, inventei uma coisa aqui, inventei uma coisa ali. Não, não é assim. Eu acho que a arquitetura andou, se você olha para as décadas passadas, recentes, essa onda de pós-moderno, arquitetura show, né? Os museus na Europa, caríssimos, aquela coisa, Bilbao, aquele exercício, né, contorcionismo, arquitetura contorcionista, ou malabarista. O mundo está cheio disso. Projeto que pode servir para Paris, ou para Tóquio, ou para São Paulo, para qualquer lugar é o mesmo projeto, cai aqui, cai ali. E a gente viu que isso aí era uma besteira, né? E o mundo, com a crise toda que vai se apresentando econômica, 2008, depois de novo, foi afundando com esse tipo de arquitetura, esse caminho da arquitetura. E agora eu acho que a arquitetura tem que retornar ao seu trilho, né? O que é arquitetura? A arquitetura é construir o abrigo humano, né? Então, o que serve a arquitetura? O abrigo é a casa, é a mesa, é o objeto, é a cidade. É isso a arquitetura. E quando ela sai desse trilho, perde esse foco completamente, entra em deriva, né? Tava à deriva. Eu acho que agora as pessoas começam a olhar para a Lina e falam, puxa, não, ali tem algum caminho. É interessante buscar a Lina. Pelo menos eu tento, nesse trabalho, juntar esse ponto de vista. Mas eu também não quero essa Lina glamurosa, essa Lina show que está andando por aí. Já está meio chato, né? Eu até brinquei que estão querendo transformar a Lina em Frida Kahlo. Daqui a pouco vai ter camiseta, Lina, isso aqui. Não é por aí. Sim, sim, é muito é como o senhor estava mesmo comentando fazendo uma relação da arquitetura, que é uma frase dela, né, que a arquitetura para ela não é beleza, mas é poesia. E isso, Lina, não é para ser beleza, é para ser poesia, para ser eterna no tempo, com esses ideais tão revolucionários mesmo, tantos anos depois dela já não estar mais conosco, de ter nascido e deixado esse legado. Marcelo, a gente poderia passar horas aqui falando das obras dela e discutindo. Para isso, eu recomendo que as pessoas leiam o livro e, se possível, visitem esses locais, né? Procurem vir a São Paulo, quem não é daqui, ir para Salvador para poder ler o livro e ver as coisas, que é uma experiência formidável, que foi mais ou menos o que aconteceu comigo, só que inversamente. Quando eu cheguei aqui em São Paulo e conheci o Sesc Pompeia, logo me veio uma sensação difícil de descrever, de realmente de conforto, sabe, de algo de abrigo, né? Como você estava muito bem utilizando anteriormente para descrever um pouquinho da função da arquitetura. E foi muito valioso poder chegar nesse capítulo quando você fala um pouquinho de como foi a inspiração, de quais foram os objetivos dela dentro do Sesc Pompeia, que o senhor recupera uma frase dela que eu vou trazer aqui para nossa conversa para o senhor comentar, que acho que é em algum encontro com um estudante de arquitetura, que ela fala: a arquitetura para mim é ver um velhinho ou uma criança com um prato cheio de comida atravessando elegantemente o espaço do nosso restaurante à procura de um lugar para se sentar numa mesa coletiva. Fizemos aqui uma experiência socialista. Explica um pouquinho para a gente como que a arquitetura pode ser um projeto político, como a arquitetura pode ser um combate às opressões, às desigualdades sociais, e ser uma proposta de mundo socialista que combata justamente essas desigualdades, opressões, preconceitos. O espaço pode libertar ou pode oprimir, né? Eu acho que essa frase da Lina é um soco no estômago, assim. Sabe perguntar o que é arquitetura? Aí vão dizer, a arquitetura é o jogo de luz e sombra, a arquitetura é isso, volumes. Ela fala isso, quer dizer, ela e com uma criança, um velhinho, cruzar um salão com dignidade, pegar uma bandeja de comida, voltar para sentar com dignidade, andar igual a todos os outros, porque a arquitetura determina o comportamento humano, o comportamento das pessoas. É impressionante. Você se comporta diferentemente em função dos espaços que você frequenta. Todos nós. É bom perceber isso. E a Lina percebia isso profundamente. Então, quando você fala isso do SESC, o SESC é um dos lugares mais democráticos de São Paulo. É impressionante. Todos no Sesc Pompeia, quando eu digo SESC, estou dizendo Sesc Pompeia, todos ali se sentem donos daquele espaço. Crianças, jovens, idosos, velhinhos, analfabetos, doutores, todos se sentem iguais e, ao mesmo tempo, se sentem donos do Sesc Pompeia. É muito bonito isso. Isso é difícil. Você vai ali e todos estão ali, um está ali só fazendo nada, sentado vendo o movimento, ninguém vai lá cobrar, fala, olha, o que você está fazendo aí? O outro está vendo uma exposição,
o outro está vendo uma exposição sofisticada, o outro está vendo uma coisa de arte popular, tem música, tem criança, tem esporte, tem todo esse programa num lugar que era uma antiga fábrica ainda, que tem uma simbologia que está por trás, que a gente não percebe, que é a fábrica. É uma fábrica daquela época, principalmente, significa não só a produção de mercadorias, mas lugar também de sofrimento, né, de trabalho duro, árduo. Então, toda essa memória está ali. Isso é uma outra coisa muito bonita da Lina, assim, de trazer esse passado e fazer o passado viver, mas viver em outras condições. Viver, traz o passado e faz o passado como parte do presente. Essa memória só enriquece o presente. Então, o SESC não é mais a fábrica antiga de tambores, mas é uma fábrica de poesia, de convivência, de tolerância, né? E isso é o ideal socialista, é claro que é. Todos nós acreditamos nisso, pelo menos dessa minha geração, quem trabalhou, quem estudou na minha época, a gente sonha com isso, com um mundo, com uma cidade que não seja essa cidade que te dá medo, né? Uma cidade que tenha criança, que tenha idoso, que todo mundo conviva. Então, a cidade só pode ser boa se ela for mesclada de tudo isso, de todo esse tipo de gente. E o Sesc Pompeia, fazendo uma piada, parece que seria um modelo para a cidade, porque ele é uma cidade que deu certo, é um pedacinho de cidade que deu certo. Ali tem um modelo para a gente poder replicar para todos os lugares, não é só São Paulo, né? Isso é um exemplo. Tanto é que as pessoas vêm de todos os lugares do planeta e chegam ali naquilo. O que é isso? Ah, mas sabe, mas pode entrar? Pode. Não precisa pagar? Não, não paga. Entra. É impressionante. Recentemente teve um russo aqui, que tem um centro cultural maravilhoso em Moscou. No dia de ir embora, ele passou uns dias, aliás, eu vou anunciar já, em primeiríssima mão, que nós estamos fazendo, eu e o André Weiner, que trabalhamos com a Lina esses 15 anos, estamos levando uma exposição sobre a Lina e o Sesc Pompeia para Moscou, para ser inaugurado em julho, dia 10 de julho. E vai ser num grande centro cultural, uma antiga fábrica, uma antiga usina termoelétrica, projetada pelo Renzo Piano, agora a recuperação, o mesmo arquiteto que fez o Pompidou. E é um lugar lindo. E eles querem levar esse tipo de vida para lá, para esse, vamos chamar de Sesc Pompeia de Moscou. E esse russo que veio para cá, curador, ao final ele falou assim, mas o governo brasileiro não podia olhar para esse modelo do Sesc Pompeia, esse tipo de coisa, para adotar no Ministério da Cultura e outros ministérios? Eu falei, bom, essa pergunta sua talvez seja a pergunta de todos os brasileiros, né? Como diria o outro, né, a pergunta de milhões, mas é um questionamento muito importante e que bom, e obrigado por compartilhar essa informação em primeira mão, de saber que toda essa arte, que orgulho de saber que está indo para Moscou, fazer referência, fazer escola. Eu acho que, sem dúvida, Lina se orgulharia, né? Ficaria feliz de saber que o trabalho dela, mais uma vez, está sendo reconhecido internacionalmente. E aí, Marcelo, nosso tempo já está para lá da metade, não vai dar tempo de falar tudo o que eu queria. Por exemplo, a gente poderia passar muito tempo falando do MASP, destrinchando o que é esse projeto arquitetônico, a complexidade que é, mas me parece fundamental que a gente fale pelo menos alguns minutinhos da experiência da Lina na Bahia, especialmente em Salvador, onde ela desenvolveu muitos projetos, inclusive com essa parceria, com essa ponte tão importante com o Benin, né? Um país que tem tanta relação no Brasil nesse fluxo de vai e vem, mas conta, para além desses projetos arquitetônicos, qual foi a experiência dela? Dá para dizer que ela foi mais feliz na Bahia do que em São Paulo, Marcelo? Eu não sei, a Lina ela era brasileira, né? É claro que a Bahia tinha essa coisa viva, esse vigor, assim, né, da cultura pulsante, com contradições mais evidentes, mas o Nordeste tem isso, né? Tem essa coisa impressionante. E eu falo Nordeste, mas a Bahia é um tipo de Nordeste, Pernambuco é outro, tudo mais. E São Paulo, ela tinha uma crítica muito dura a São Paulo, né? Ela dizia que São Paulo era a República de San Marino do Brasil. Ela gostava de esculhambar com São Paulo, assim. Mas na Bahia, a gente pôde fazer algumas coisas, e você pegou um exemplo da Casa do Benim, que é o segundo momento da Lina na Bahia. É um exemplo em que o Brasil, através de uma prefeitura, não é nem do governo do estado, nem do governo federal, de uma prefeitura, que era a prefeitura de Salvador na época, resolve fazer conexões culturais com o Golfo do Benin, com o Nigéria, quer dizer, aquela região do antigo Daomé, da África, de onde vieram muitos negros escravizados, né? Então, é uma retomada de relações, mas não diplomáticas oficiais, mas diplomáticas culturais. Então, foi feita a Casa do Benin na Bahia para receber pessoas, estudantes do Benin,
e a gente chegou a projetar no Benin, o que não foi feito, mas talvez seja feito agora, veja como a coisa demora, a Casa da Bahia no Benin, ou a Casa do Brasil no Benin, a Casa Cultural. Então, a Lina apostava nesse tipo de relação como uma relação que realmente une povos, né? Então tinha Pierre Verger, tinha toda uma gama de artistas, o Ali Salomão, Roberto Pinho, Rogério Duarte. Era assim um pouco de um momento novo, quase que tropicalista, a gente pode dizer assim, né? Um revival no sentido bom, não no sentido saudosista da palavra, mas que era com essa ótica que a gente estava retomando isso. E depois ia até a Casa de Cuba, que já estava começado, já tinha um lugar, a Casa de Angola, a Casa de Portugal, Fernando Pessoa, tudo isso, então, era uma ideia de conectar uma cidade, lugares da cidade, com essas figuras e com esses países. Infelizmente, aquilo não durou muito, durou 3, quase 4 anos, e muda prefeito, como tudo no Brasil, cai tudo, vai por água abaixo. Agora parece que querem recuperar a Ladeira da Misericórdia, lá em Salvador, que é parte desse conjunto de projetos, mas a gente não foi ainda contactado, a gente sabe que a prefeitura está fazendo alguma coisa, mas, no mínimo, a gente deveria, a gente que eu digo, Marcelo Suzuki e eu, que fizemos esse projeto junto com a Lina, deveríamos ser consultados para saber como fazer, como recuperar aquilo. É uma experiência que pouca gente conhece, essa ladeira, bem no frontispício do mar, assim, uma coisa perto, ao lado do elevador Lacerda, e, e é o tempo da arquitetura, assim, sabe? A arquitetura você faz, não é que amanhã está pronto e está sendo usado, às vezes ela tem sofre desses abandonos, desses períodos de volta, e a gente continua aí, enquanto a gente está vivo, a gente está lutando, não é? Eu acho que isso aí é mais um do aprendizado nosso com a Lina. Sim, sim, sem dúvida alguma. Uma provocação, um legado dela na nossa mente. Marcelo, agora sim para fechar, eu queria te ouvir sobre algo que não dá para dizer que é coincidência, que é uma aleatoriedade, né? Se a gente pegar aqui todos os projetos arquitetônicos que a gente está citando nessa conversa, desde a Casa do Benin, do MASP, do Sesc Pompeia, do Teatro Oficina, todos vinculados necessariamente com a arte, com a cultura, com o lazer, com o convívio, não dá para dizer que foi à toa que ela escolheu esses projetos ou que esses projetos foram escolhidos por ela, né? Conta um pouquinho de por que ela se dedicou tanto a projetos públicos, coletivos, mas principalmente que exaltassem o lazer, a cultura do povo. Olha, é claro, é a fome com a vontade de comer, né? Você diz, não foi eu que comecei a procurar isso, mas fui procurado por isso. É lógico que ela tinha prazer, e eu acho que isso é uma das coisas que a gente continua aqui na Brasil Arquitetura, a gente tem muito prazer em fazer projeto público e projeto com essa complexidade, onde você tem vários tipos de uso, né, de convivência, centrado sempre na convivência, mas você pode ter habitação social, pode ter áreas de lazer, pode ter lugares de esporte, esporte não competitivo, esporte colaborativo, é bom diferenciar. Então, eu acho que isso era uma opção de trabalho, uma opção que você faz. Quer dizer, a minha militância vai ser nessa trincheira. E isso a Lina tinha claramente. Ela dizia, falava, eu nunca suportei fazer casas de ricos, casas de granfinos, eu não suporto discutir a cor da cortina, tal. Tem frases dela que ela citava muito. Ela pôde ter uma profissão. Teve momentos de ostracismo, no próprio livro tem um bilhetinho dela que ela diz, estou aqui há 12 anos, né, sem ser convidada para fazer um projeto, desde 1964. Isso era 1976. Quando ela vai começar, é convidada para fazer o Sesc Pompeia. Quer dizer, aquela pessoa ficou 12 anos sem fazer, aquela profissional, sem fazer um projeto de arquitetura, sem ser chamada. Então é isso. O mundo é isso, né? Tem esse lado de uma selva, de uma coisa injusta e de desperdício, né? A gente sente isso depois, fala, puxa vida, podia ter entregue um bairro de São Paulo para a Lina, fala, Lina, o que você faria com esse bairro? Puxa, seria maravilhoso que ela dissesse, né? Eu acho que falta ousadia hoje nos governantes, falta ousadia nos administradores, então é preciso pensar maior, a gente precisa pensar grande, pensar principalmente sem perder a poesia, né? Jamais sem perder a poética das coisas, porque é aí que faz, que é o nosso alimento principal, né? Além da comida, essa outra comida que alimenta também o nosso espírito, né? Para estar vivo, para lutar, para ter prazer, para ser feliz e para procurar criar felicidade
na comunidade, na vida dos outros, né? Eu acho que essa é uma boa justificativa para estar no mundo, né? É um bom motivo para a gente ficar vivo. Talvez a melhor. Esse foi Marcelo Ferraz, arquiteto e autor do livro Ao Lado de Lina, uma publicação fresquinha que acabou de chegar nas estantes de livro Brasil afora, uma publicação da Martins Fontes, que conta, de certa forma, uma biografia, um livro de memórias da relação do Marcelo Ferraz com Lina Bobardi, sem dúvida alguma uma das maiores arquitetas do mundo, que a gente teve a graça de, embora ter nascido na Itália, ter vindo para o Brasil, se naturalizado brasileiro e contribuído tanto para o nosso país. É dela o projeto, por exemplo, do MASP, do Sesc Pompeia, Teatro Oficina, Solar do União, na Bahia, a Casa do Benin, em Salvador. Marcelo, que alegria poder falar contigo. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade, viu? Eu que agradeço, Lucas. É um prazer falar e que bom. E como termina o livro, vamos à Lina. Conversa Bem Viver com Lucas Salum. Maravilha de papo, hein? Valeu demais, Lucas. Lembrando que todas as edições do programa ficam salvas no Spotify. É só procurar por Conversa Bem Viver, mas também você encontra mais tarde no nosso site brasildefato.com.br. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Opa, e chegou aquele momento que dá orgulho, que aquece o coração e que conecta o Brasil todinho numa mesma sintonia. Sim, é hora de celebrar a nossa rede. É você aí, sou eu aqui, somos milhares por esse Brasilzão com o Bem Viver retransmitido por rádios incríveis em cada pedacinho do país. E é parceria que não acaba mais. Emissoras comprometidas com a informação, com a luta, com a vida. E olha, a gente aproveita esse momento para mandar aquele abraço apertado, cheio de carinho para cada pessoa que faz essa parceria ecoar ainda mais alto todos os dias. Gratidão demais por estarem com a gente, tá? E quer saber do melhor? Essa rede ainda pode crescer sim. Se você faz parte de uma rádio e quer se somar com a gente, o caminho tá aberto, tá? É fácil, entra lá no nosso site brasildefato.com.br, vai na seção Rádio Agência e clica em Seja Parceiro. Vem com a gente fazer parte dessa rede. E ó, se não deu tempo de ouvir no rádio, não tem problema nenhum. O Bem Viver também está nas plataformas de podcast. É só procurar no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts ou no site do Brasil de Fato. Assim você escuta quando e como quiser, no seu ritmo, no seu jeitinho. Porque a informação de qualidade a gente sai por aí espalhando como semente boa, né? Isso para colher em forma de consciência. E antes de encerrar o programa, uma atualização internacional importante. É que o Vaticano divulgou ontem a data de início do próximo conclave, 7 de maio. Em nota, a Santa Sé informou que a data foi definida por cardeais reunidos em Roma para a 5ª Congregação Geral. De acordo com o comunicado, o conclave vai acontecer na Capela Sistina do Vaticano, que permanecerá fechada para visitantes até que a eleição do novo pontífice, que sucederá Francisco, seja concluída. Os cardeais eleitores também se comprometem a manter absoluto sigilo sobre tudo que se relaciona ao pleito e se abster de apoiar qualquer tentativa de interferência externa na eleição. Após a contagem dos votos, todas as cédulas serão queimadas. Se a votação for inconclusiva, uma chaminé posicionada sobre a Capela Sistina emite fumaça preta. Se um novo Papa for eleito, fumaça branca sairá da chaminé. Habemus Papa! E a edição do Bem Viver desta terça-feira fica por aqui. Lembrando que quem está na Grande São Paulo pode nos ouvir diretamente pela Rádio Brasil de Fato 98,9 FM. Mas quem não estiver na Grande São Paulo pode ouvir também, tá? É só entrar no brasildefato.com.br. Nós também temos o orgulho de ir ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. E como não poderia ser diferente, aproveitamos para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts.
A apresentação do programa de hoje foi comigo, Daniel Lamir. O roteiro foi com Lucas Salum. A edição e produção foi de Lucas Salum, Douglas Matos e minha, Daniel Lamir. Trabalhos técnicos de Lua Gatinone, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de áudio e vídeo Moniz Ravena. Direção de programas de áudio Camila Salmásio. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um grande abraço a você, uma ótima terça e até a próxima. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.